E daqui a pouco tem uma matéria aqui sobre o vôlei, Renata. Agora tem Ponte Preta, vem na tela. Estádio Moisés Lucarelli, lugar que foi responsável por 76% dos pontos da Macaca nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Dos 34 conquistados até agora, 26 foram obtidos dentro de casa. E agora contra o Náutico, a Ponte vai ter um apoio a mais para continuar com essa boa sequência no Majestoso. Após 1 ano e 8 meses, o torcedor vai estar de volta às arquibancadas para incentivar a alvinegra. E até na noite de ontem, a parcial da venda de ingressos, mas os retirados pelos sócios torcedores estavam em 1.080. E agora com a volta da torcida, nos dará mais um gás a mais contra os adversários. Então acho que temos que manter o foco, a tranquilidade, né? Querendo ou não, com torcida, às vezes pode nos deixar um pouco nervoso, mas não podemos deixar nos atrapalhar, né? Acho que esse combustível para nós vai ser muito grande, muito importante. Moisés também faz parte da grande maioria do elenco que nunca atuou com a torcida no Majestoso. O atacante é o principal destaque da Ponte nessa temporada, com 11 gols e 5 assistências. E se tem um jogador que a torcida espera conhecer, é exatamente o camisa 21. Acho que são os melhores possíveis, né? Sabemos dessa dificuldade desse Covid aí. Mais de um ano sem torcida, eu acho que nos atrapalhou muito, né? Porque a torcida, vamos dizer que é o nosso 12º jogador, né? Que nos ajuda. Eu acho que vamos buscar esse jogo que é importante para nós, buscar essa vitória, né? Junto com esse torcedor que vem nos apoiar, eu acho que nos dará mais força para nos ajudar nesse jogo, não só nesse jogo, mas que nos ajudar como combustível para nos livrar e sair da situação que estamos vivendo. E eu acho que o torcedor pode nos ajudar muito. A Macaca vai defender contra o Náutico uma leve vantagem no retrospecto. Em todos os confrontos até hoje, a Ponte leva a melhor. Foram 24 jogos, com 9 vitórias da Alvinegra, 8 empates e 7 derrotas. Mas como todo mundo sabe, números não entram em campo. E os jogadores da Macaca já têm em mente que não vai ser fácil sair do Majestoso com os 3 pontos. É um jogo muito difícil, né? Temos que respeitar o Náutico, que está num momento muito bom, mas também não podemos deixar de trabalhar. O Gilson Kleiner vem trabalhando essa semana com nós, para que nós possamos estar preparados. Ele vem nos preparando muito bem junto com o Juvenil, os preparadores físicos, junto com a comissão, para nós minimizar os nossos erros e que nós possamos botar em prática no jogo sábado e nós possamos sair vitoriosos. Bem, já vamos debater a Ponte Preta aqui na tela da Band, porque agora eu quero conversar com você, amigo pintor. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha de tintas Coral Decora Efeitos. São 4 efeitos especiais para realizar a decoração que sempre sonhou. Efeitos Velvet, Nuage, trazem um toque de suavidade para os ambientes, sugerindo conforto e tranquilidade. Efeito cimento queimado para espaços modernos e despojados, dando aquele toque sofisticado ao ambiente. Efeito mármore para uma decoração imponente, inspirada na beleza e riqueza da pedra mármore. Deixe a linha Coral Efeitos Especiais levar mais beleza para a sua casa, que você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 33074179 ou então acesse o site corbelatintas.com.br, Corbella com 2 L's. Bom, vamos debater aqui a Macaca. Júlio Nascimento, eu começo com você. A Ponte tem aí contra a equipe do Náutico um retrospecto altamente favorável. Mas como disse aqui o Vinícius Abarca na matéria, os números não entram em campo, não é isso, Júlio? Batista, exatamente, né? Os números eles dão indicativo de muita coisa, mas nem sempre eles são absolutos e suficientes para um resultado ser construído. Muito pelo contrário. Acho que a Ponte Preta, inclusive, ela precisa reverter alguns números, que no caso é a situação dela na tabela de classificação, né? A Ponte está ali pertinho da zona de rebaixamento, o Náutico ainda brigando, quem sabe, por uma das vagas do acesso. É uma situação muito difícil para o Náutico, vai precisar de uma campanha impecável aí na reta final, mas matematicamente é muito possível. Então é um adversário delicadíssimo para a Ponte,
que vai usar aí do seu retrospecto recente não majestoso. E a Ponte tem jogado muito bem em casa, né? O Kleina, ele batia muito nessa tecla quando ele chegou de fazer do majestoso um lugar onde a Ponte some pontos e consiga ser forte independente da situação do adversário na tabela. E foi assim numa reação justamente contra o Goiás, que era um time favorito para jogar contra a Ponte, porque estava no G4, estava jogando bem, a Ponte foi lá e venceu. Então, agora com o apoio do torcedor, eu acho que a Ponte precisa sim pensar em construir um resultado de vitória para ficar numa situação mais tranquila no campeonato. A Ponte em casa tem 86% de aproveitamento, o que arrebentou a Ponte na competição, por isso ela está disputando o bloco de baixo. São os jogos fora de casa, ela tem um aproveitamento muito ruim recentemente, só que foi conseguir uma vitória lá contra o Operário. E também o passivo muito forte do início da competição também nos jogos em casa. Aí deu uma realinhada, né? Houve um ajuste. O Gilson Kleina começou a escolher as peças certas e o técnico tem participação em 80% na vitória, na derrota, na escolha das peças. Sim. E aí ele começou a escolher as peças certas, tirou do time algumas figuras que não estavam rendendo e estavam sendo escalados sem meritocracia. E o time deu uma ajeitada aí, por isso tem até uma gordurinha. Não é muito, 4 pontos só. Mas é melhor ter essa gordura do que não tê-la. Exatamente. E aí vai enfrentar o Náutico. Claro que a vitória é o melhor dos mundos. Mas o importante é a Ponte não perder. Porque ela tem que pontuar em todas as rodadas até o final da competição para manter esta diferença aí e, consequentemente, permanecer na Série B, a Bezona. É um acúmulo de coisas. Eu concordo com tudo que você falou. Mas eu quero dizer, eu não posso deixar passar isso. Eu acho que o Gilson Kleina é um dos grandes responsáveis pela reação desse time. Ele construiu uma narrativa de convencimento no momento crítico da Ponte. Salário atrasado, greve, problema extracampo, mal montagem do time sem público. A torcida sempre foi um aliado do time da Ponte, historicamente. Olha quantos problemas esse time enfrentou. Um campeonato muito equilibrado, sem grana. Então ele construiu uma narrativa e convenceu os caras a estarem do lado dele. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando, eu não acho não, eu tenho certeza. E eu sou um crítico do trabalho do Gilson. Quem me acompanha na Rádio Bandeirantes aqui sabe o que eu estou falando. Mas eu tenho que reconhecer que ele encontrou do nada uma saída dentro do vestiário, com a experiência dele, com os quilômetros rodados que ele tem no futebol. Ele pegou os caras, convenceu, construiu uma narrativa sem salário, com problema interno, briga política, um ambiente totalmente desfavorável e fez o time correr e render com simplicidade dentro do campo. A Ponte joga da maneira mais simples possível. Marca pra caramba, bola no Moisés. Marca pra caramba, transição rápida. É isso que a Ponte faz no campeonato. Então, tudo que você falou é verdade, eu concordo 100%, mas eu acrescento isso até para ser correto com o Gilson, que eu critiquei o Gilson pra caramba nessa temporada e ele achou um caminho, e se a Ponte está nessa situação respirando e fora da UTI, muito por causa do trabalho dele. Mas nunca ninguém duvidou da capacidade do Gilson Kleina, ele é bom treinador, ele é conhecedor de futebol. Sim. A partir do momento que ele abandonou a ideia, né, de ficar insistindo com as figuras que não funcionavam, por exemplo, Locatelli, jogou 33 partidas, a insistência em colocar o Felipe Albuquerque para jogar do lado esquerdo do campo. Outra coisa, Camilo era o dono do time. Camilo foi uma decepção para todos nós. Mas ele tirou o Camilo do time. A partir do momento que ele tirou o Camilo do time, o time começou a correr mais. E o Fecim, que ele inventou o Fecim? O Fecim, da cartola. Que é muito criticado, entendeu? Então, e o Richard, que ele manteve? O Gilson Kleina tem méritos. Que ninguém acreditava. Porque o estádio Moisés Lucarelli virou, realmente está em ebulição, a parte política, tem essa questão do salário, ele colocou lá uma barreira de contenção para que esses assuntos não chegassem no grupo. Mas isso é 20%. Cai exatamente no bloco emocional. Futebol não é só o emocional.
Então passa também pelas escolhas das peças. A partir do momento que ele abandonou a ideia de escolher peças erradas, o time realmente engrenou e vem fazendo uma grande campanha. Demorou muito para reagir. Mas às vezes, Batista, o treinador, até por esse ponto que você acabou de dizer aí, ele ganhou o grupo. Né? De acreditar, de dar oportunidade, mesmo os caras não rendendo. E ele dando oportunidade, nós criticando aqui, esse Locatelli, e ele dando oportunidade. Às vezes, aí foi o ponto, né, dos caras acreditarem. Pô, o cara tá dando oportunidade, pô. O cara tá acreditando. Entendeu? Saca o Camilo e bota o Fecim. Pô, o Fecim, o cara tá acreditando nos caras que não estão rendendo. Eu vou correr pra caramba pra ganhar essa posição. E o Marco Júnior? Marco Júnior, né? O próprio Léo Naldi. Você vê, olha, hoje a Ponte, nós falávamos isso na Rádio Bandeirantes. A dupla de zaga da Ponte. Pô, hora joga Fábio Sanches, hora joga Rayan, hora joga Cleilton e sempre jogando bem. Né? O próprio Ednei, que vinha sendo contestado aí, voltou, recebeu a oportunidade que foi. O Ednei foi bem pra caramba no último jogo. E tem muito, olha, eu também tô com vocês, tá? Gilson Kleina é o ponto primordial dessa reviravolta da Ponte voltar a jogar bem, não só no aspecto técnico, mas o aspecto emocional. Porque às vezes você tem um baita de um time na mão, mas se não tiver esse elo, treinador, comissão técnica, jogadores, as coisas não acontecem. Não tem treinador que dá jeito. E parabéns ao Gilson, que realmente está ali o dedo dele nesse time aí. Tecnicamente falando, taticamente e emocionalmente também. Vamos torcer para que ele continue assim, né? Também acho. Dá a impressão de que a ordem alienígena esqueceu por enquanto o Gilson Kleina. Não falo. Eu acho que a ordem alienígena olhou lá e falou, esse aí já caiu mesmo, então vamos para outro lugar, entendeu? Informação no ar. Informação no ar. Totó, torcedor símbolo da Ponte, mandou instalar um bloqueador de sinais alienígenas na frente do Majestoso. Então fique tranquilo. Opa! Que você quer? Isso aí. Então vamos torcer para que continue assim o Gilson Kleina. Por exemplo, a dupla de zaga tem que ser Fábio Sanches e Rayan. Esses são os dois melhores. Mas tem 5 back aí no time. Menino tá voltando, hein? Esses são os dois melhores. Menino tá voltando, hein? O Thiago Lopes está na fase ainda de transição, não tem condições. Quando tiver, vai jogar ele. É bom jogador. Mas dos 5 backs aí disponíveis, os dois, Fábio Sanches e Rayan, são os melhores. O Batista. E ainda tem um outro jogador aí que precisaria entrar, né? Que é o Lucas Cândido. Mas ontem o Tigrão deu uma informação no ar de que o Lucas Cândido, Tigrão, tinha a informação que só consegue jogar 20 minutos. Olha, a Ponte deveria dar essa informação para a imprensa. Problema Tigrão clínico. Tinha a informação. Problema clínico no joelho. Então, só consegue jogar 20 minutos. Aí nós ficamos aqui, né, com cara de tonto, pedindo a presença do Lucas Cândido. Tivemos até aqui um debate. Eu falando muito. Exatamente. Por que ele não começa com o Lucas Cândido e só coloca no segundo tempo? Aí vem essa informação que só consegue jogar 20 minutos, mas a Ponte não informou isso. Mas teve um jogo aí que ele jogou, ele iniciou a partida como titular, agora não me lembro o jogo que foi. Falou que começa a doer o joelho. Não, mas ele jogou muito bem. Depois foi substituído no segundo tempo. Mas jogou bem o Lucas Cândido. Você quer outra coisa em relação à comunicação? Não estou criticando nada não, tá? Cada um tem seus interesses. Nós temos o interesse de informar o nosso cliente, que é o torcedor da Ponte. Claro. Esse é o nosso interesse aqui como jornalistas, como meio de comunicação. No caso do Rodrigão. Ficou 3 semanas, está com dor de garganta, está com virose, você não sabia o que tinha o cara. 3 semanas depois aparece a foto do cara 8 quilos mais magro. Não dava para falar que o cara estava doente de verdade, né? Não, foram lá, não, porque está afastado, essa coisa toda. Está com virose. A virose, eu tenho, Batista tem, mas do jeito que o rapaz teve, o cara perdeu 8 quilos, pelo amor de Deus. Foi uma sequência de problemas de saúde. Ficamos aqui especulando 2 semanas. Ele só não pegou Covid, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E ótimo que ele está com saúde e vai jogar sábado. Ótimo. Dá uma olhada aqui na classificação da Série B. Faz falta. A página em que figura aqui o time da Ponte Preta. Vamos dar uma observada para a gente finalizar aqui o bloco da Macaca. Tá aí, ó, Brasileirão Série B. Lá embaixo, então, ó,
Londrina, 30 pontos. E a Ponte aqui, 15ª colocada, 34. É essa gordurinha que eu falei que tem, né? De 4 pontos. E um detalhe, é o melhor saldo aí de todos que estão para baixo aí, olha lá. Tá lá, a Ponte tem -3. E o primeiro que abre a zona de rebaixamento tem -14, que é o Londrina. O senhor falou que empate é bom negócio e eu quero discordar democraticamente. Não, eu não disse que é bom negócio. Eu falei que o melhor dos mundos é a vitória. Mas a Ponte tem que pontuar, porque uma derrota, veja só como que são as coisas. Se o Londrina ganhar, nem sei contra quem o Londrina vai jogar. Olha o número de vitórias. Se ele ganhar, ele vai a 33. Olha o número Se a Ponte não conseguir vencer e empatar, ela ainda assim mantém 2 pontos em cima do que abre a zona. Veja o número de vitórias do Remo para baixo aí, ó. Então isso é uma coisa que preocupa na questão do empate em número de pontos, Batista. Então, toda vez que é possível, evidente, isso é óbvio, tem que tentar ganhar, tem que jogar para ganhar. Olha, mas aí teve uma expulsão, teve VAR, empatou. Isso é contingência do jogo, é circunstância, circunstancial. Agora, o melhor, Batista, e tem que jogar para ganhar o jogo. E pode ganhar. Se é difícil para a Ponte, vai ser muito difícil para o Náutico. Aliás, já tem quem vai apitar o jogo aí, ô Júlio, e tem que observar agora, o cara do VAR se transformou na figura mais importante da arbitragem. Não é o cara do campo. O cara do campo não resolve nada. Quem resolve é o cara do VAR. Já tem aí a arbitragem para Ponte Preta e Náutico? Tem sim, Batista. Tem arbitragem. O Londrina pega o Operário, tá? Esse será o confronto da equipe do Londrina. Em Operário ou em Londrina? O jogo é em Operário, Germano Krieger. E o árbitro do jogo da Ponte, vamos ver aqui, ó, do Guarani, o Weber Roberto Lopes. Cadê Ponte? Ponte é Jefferson Ferreira de Moraes. Ele é de Goiânia, auxiliado por Christian Passos Sarense, Hugo Sávio Xavier Correia, e quem estará no VAR é Leone Carvalho Rocha, também de Goiânia. Então, não conheço aqui, não estou lembrado de nenhuma polêmica aqui com Jefferson Ferreira de Moraes, mas ele que será o comandante do jogo da Ponte Preta. Ó, Batista, fica até a sugestão para a Rádio Bandeirantes para a gente já começar a falar na ficha técnica do jogo o pessoal do VAR, né? É verdade. Porque você tem toda a razão. E bandeira, então? Bandeira, com todo respeito. Não manda mais nada. Não, bandeira... Só dá lateral. Aliás, o Arsene Wenger está dizendo aí que, muito provavelmente, né, tem uma grande chance aí de ter o bandeira eletrônico. E aí, o impedimento, o Wenger, ele é o responsável mundial pelo futebol na FIFA. E ele disse que é possível que tenhamos aí, a partir da Copa do Mundo, um bandeira eletrônico. Então, o impedimento, ele vai ser acionado automaticamente para o árbitro. Não sei como, ele disse que está mantendo segredo e tal, não sei se vai vibrar o relógio, o que vai acontecer, um apito lá dentro da cabeça do árbitro. Mas o impedimento, o cara está impedido, será automático, vai eliminar o assistente.